E aí galera, beleza? Mestre dos rolos na área. Ó, hoje a gente vai falar daquela história que todo mundo jura que conhece de cor, sabe? A Biblioteca de Alexandria, o maior centro de sabedoria do mundo antigo, orgulho da humanidade, que supostamente virou um churrascão gigante. Uma história épica, trágica, super dramática. Pois é, e se eu te dissesse que essa história toda, do incêndio que destruiu tudo de uma vez, é basicamente uma fanfic, uma baita fake news da antiguidade? É, meu amigo, pega a pipoca, se ajeita na cadeira porque o bagulho vai ficar doido. A verdade é que não tem um vilão único com um lança-chamas pra gente culpar. A realidade é bem mais parecida com uma morte lenta, sabe? Cheia de intriga política, cortes de verba e o pior de tudo, muito mofo. Mas pode acreditar, a história real é ainda mais interessante. Beleza, então vamos começar do começo. Pra gente entender todo o hype em volta dessa biblioteca, a gente precisa sacar o que ela realmente era. Pense assim, era o Google da antiguidade, só que em vez de servidores e nuvem, eles tinham rolos e mais rolos de papiro. E a política de privacidade, inexistente. A história toda começa com Alexandre o Grande. O cara vai lá, funda a cidade de Alexandria, show de bola, mas aí ele morre logo depois em 323 a.C. O império gigante dele vira tipo uma pizza, e cada general pega um pedaço. A fatia do Egito caiu no colo de um general grego chamado Ptolomeu. E aí começa uma dinastia de faraós gregos. Eita bicho, que confusão. E esse primeiro Ptolomeu, ele não era só um rei querendo poder, não. O cara era um visionário, um verdadeiro CEO do conhecimento. Ele não queria só governar, ele queria que Alexandria fosse o centro cultural e científico do mundo. Ele queria lacrar, tá ligado? E pra isso, ele precisava de um projeto grandioso. E o projeto dele foi o Mauseon, a Morada das Musas. E olha, não era só uma biblioteca. Era um complexo de pesquisa completo, tipo um campus do Google, com moradia, comida boa, salário, tudo pago pros maiores crânios da época. E o coração pulsante desse campus, a famosa biblioteca. Mas a parte mais maluca era como eles conseguiam os livros. A política de aquisição era nível hardcore. Eles mandavam agentes com grana praticamente infinita pra comprar tudo que vissem pela frente. E se um navio atracasse no porto de Alexandria, eles confiscavam todos os livros a bordo, mandavam copiar e devolviam a cópia. O original ficava lá. O auge da cara de pau foi quando eles pegaram emprestado de Atenas as peças originais dos maiores dramaturgos gregos, pagaram uma fiança caríssima e simplesmente mandaram as cópias de volta ficando com os originais. Famoso peguei e não devolvo. E qual foi o resultado dessa, digamos, agressividade toda? Bom, no seu auge, juntando a biblioteca principal com uma filial que ficava no templo de Serapis, Alexandria chegou a ter, segundo as estimativas, 700 mil rolos de papiro. 700 mil! Era, sem dúvida, o maior acervo de conhecimento que a humanidade já tinha reunido até aquele momento. E aí vem a pergunta de $1 milhão. Como essa maravilha toda acabou? A resposta, gente, não é uma explosão épica. É um fogo lento, uma decadência gradual e, sinceramente, muito mais triste. Esse conceito de fogo lento vem de um historiador chamado Roger Bagnall e é simplesmente genial. Basicamente, ele diz que a maior ameaça para o conhecimento não é um incêndio, é a indiferença. É a tendência natural de tudo se deteriorar, se perder, se ninguém estiver lá ativamente cuidando das coisas. Então, como você mata a maior biblioteca do mundo sem acender um único fósforo? É fácil. Primeiro, os reis que vieram depois dos Ptolomeus originais simplesmente pararam de investir grana. Depois, um tal de Ptolomeu VIII arrumou uma baita treta política e expulsou a maioria dos estudiosos de lá. E aí, sem gente pra copiar, pra estudar e pra cuidar dos rolos, os papiros, que são feitos de material orgânico, simplesmente começaram a apodrecer, a mofar, fim da história. Ah, mestre, mas os incêndios que todo mundo fala? Calma, calma. Vamos agora analisar a ficha criminal dos suspeitos de sempre. Quem são os culpados que a história adora botar na fogueira, literalmente? Primeiro suspeito, o famoso Júlio César. O mito é que ele chegou lá e tacou fogo em tudo numa batalha épica. A realidade, ele estava no meio de uma guerra civil, mandou queimar a frota inimiga no porto, só que o fogo se espalhou e atingiu sim um depósito que tinha uns 40 mil rolos. Foi um prejuízo? Foi. Foi um feio gigantesco? Com certeza. Mas destruiu a biblioteca? De jeito nenhum. Ela continuou existindo e sendo citada por séculos. Segundo grupo de suspeitos, os cristãos. O mito é que eles, lá por 391, destruíram o último bastião do conhecimento pagão. A realidade, eles de fato destruíram o templo de Serapis, onde ficava a biblioteca filha, a filial, lembra? A biblioteca principal, a do Mauseon, muito provavelmente já nem existia mais nessa época. E os livros? As fontes da época só dizem que as prateleiras foram esvaziadas. Se os livros foram queimados, vendidos ou só levados para outro lugar, ninguém sabe ao certo. E terceiro suspeito, o califa Omar. O mito diz que ele mandou queimar todos os livros que não estivessem no Alcorão. A realidade? Essa história é 100% fake news. Foi inventada mais de 500 anos depois que tudo aconteceu. Nessa, o califa é inocente, pode absolver o cara. Então, o ponto principal é esse. O verdadeiro culpado não foi uma pessoa ou um grupo, foi o processo. Foi a falta de grana, a estabilidade política, o puro desinteresse. Foi o fogo lento da negligência que consumiu a maior parte daquele conhecimento, muito antes de qualquer chama de verdade ter chance de chegar perto. Tá, mas então quer dizer que tudo se perdeu? A humanidade regrediu 1000 anos por causa disso? Calma, também não é pra tanto. O legado de Alexandria é tão complexo quanto o seu final. E a maior prova de que o conhecimento não ficou trancado lá é que enquanto a biblioteca estava no seu auge, um monte de ideias incríveis nasceram ali. Eratóstenes mediu o tamanho da Terra usando só varetas e sombras. Aristarco disse que a Terra girava em torno do Sol 1500 anos antes de Copérnico. Euclides basicamente inventou a geometria que a gente sofre para aprender na escola. E um cara chamado Herão criou a primeira máquina a vapor. Essas ideias foram copiadas, espalhadas e, o mais importante, sobreviveram.
viveram. Mas o fim dessa era foi marcado por uma tragédia que virou um símbolo de tudo. Hipácia, a primeira mulher matemática que a história registra. Uma mente absolutamente brilhante que liderava o que restava da tradição intelectual de Alexandria. Só que, no meio do caos político e religioso da cidade, ela foi vista como uma ameaça e foi brutalmente assassinada por uma multidão de fanáticos. A morte dela é, para muita gente, o ponto final simbólico no espírito de investigação livre que Alexandria representou. Mas a ideia, o ideal de um lugar que reúne todo o conhecimento do mundo, essa ideia nunca morreu. Em 2002, uma nova e espetacular biblioteca alexandrina foi inaugurada, bem pertinho do local da antiga. É um símbolo muito poderoso de que, mesmo depois do fogo lento, a chama da curiosidade humana sempre volta a acender. Isso tudo nos leva a hoje. A gente vive na nossa própria biblioteca de Alexandria, a internet. Um acervo de conhecimento que parece infinito, imortal. Mas será que é mesmo? A história de Alexandria nos ensina que o conhecimento é extremamente frágil. Ele depende de interesse, de investimento e de cuidado constante. A gente tá cuidando da nossa biblioteca digital ou a gente tá deixando o fogo lento da desinformação, da polarização e do desinteresse queimar tudo em silêncio?